Olá, você que nos assiste aqui na TV Estadão. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante para o seu bolso. Se você é empregado e checou o extrato da sua conta nessa semana, deve ter reparado que entrou um dinheiro extra. Muitas empresas já pagaram a primeira parcela do 13º salário. Por lei, elas são obrigadas a pagar até o dia 30 de novembro, que nesse ano cai num sábado. São mais de 82 milhões de brasileiros beneficiados e a soma deve movimentar a economia em 142 bilhões de reais. Nessa hora que a gente vê a conta ali um pouquinho mais gordinha, começa a surgir as dúvidas de como fazer um bom uso para esse dinheiro. E por isso, hoje a gente conversa então com um especialista em finanças pessoais, o professor da FGV e da PUC São Paulo, Fábio Galo. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Yolanda? Prazer estar aqui com você. Galo, então, primeiramente, né, acho que vale lembrar, nesse ano o 13º salário caiu justamente na semana da Black Friday, então é uma armadilha ali para o consumidor, né? E eu queria então te perguntar como fazer um bom uso, o que é a prioridade para usar esse dinheiro do 13º salário? Olha, Yolanda, as pessoas de forma geral, né, principalmente numa semana tão conveniente ou inconveniente, né, a gente não sabe bem responder isso, que recebe esse dinheiro, esse volume todo de recursos que estão na economia brasileira, as pessoas têm que entender que é uma vez por ano só que você recebe essa grana, né, o 13º. Então você tem que saber usar de forma adequada, você tem que planejar o uso do 13º. Não é proibido gastar, nada disso, mas você tem que saber que você tem outros compromissos que vêm em janeiro, etc. E você tem que usar com um certo cuidado. E a sua pergunta, né, maliciosa, de certa forma, coincidindo com a Black Friday, é porque é um apelo muito grande do comércio. E muitas vezes nós estamos vendo, inclusive no próprio noticiário, né, de que há algumas armadilhas. Infelizmente, no Brasil, é um pouco diferente da Black Friday original nos Estados Unidos. Eu já participei lá, viu, Yolanda? E lá Black Friday rola mesmo, é um negócio interessante, porque você paga, às vezes, 20%, 30%, 40% do valor de um bem, mas só do preço normal. Infelizmente, aqui no Brasil... Tem uma maquiagem. Tem, né? Aí, às vezes, uma maquiagem, você começa a olhar os preços 2 semanas antes, eles já estão subindo, chega hoje, um preço, só para dar um exemplo, de 1.600 for para 2.500. Aí dá o desconto... A pessoa cai, né? Fica na mesma. Então, a pessoa que já está com a quantia no bolso, ou, enfim, que segunda-feira já tem esse dinheiro... O que ela deve fazer com esse recurso? O que é indicado? Olha, depende um pouco do tipo de pessoa, mas de forma geral, você tem que se planejar. O que você quer fazer? Você tem que se perguntar e entender que é um dinheiro, entre aspas, extra, no sentido de que você tem lá os 12 salários do ano, esse é um salário a mais. Mas se você tiver dívida, não tem muita escapatória, a resposta é de sempre. Agora, pense o que você vai fazer com esse dinheiro, como que você vai gastá-lo. E não esquecendo que em janeiro você tem que ter um certo volume de dinheiro a mais, né? É meio também dúbia essa questão, porque 13º cai dentro do ano, mas você tem um 13º de gastos no início do ano. Então você tem que guardar um pouco justamente para fazer frente a isso. E se você for realmente comprar presentes, etc., planeje de forma adequada, mas lembre-se que tem várias oportunidades interessantes para você investir o dinheiro. E no início de 2014 tem um monte de novidade por aí no mercado financeiro que vale a pena você ficar atento. Vamos dividir então a sua resposta por partes. Primeiro você comentou sobre essas contas, né, que a gente tem no começo do ano. Sempre vale a pena, acho que vale lembrar, né, vale a pena pagar à vista, né? Tem a questão dos descontos. Olha, via de regra, na hora que você vai fazer conta, lógico que eu sempre recomendo a todo mundo que tem esse tipo de dívida, né, como IPTU, IPVA, mesmo escola, tem algumas condições, você faz a conta na ponta do lápis. Mas via de regra, pagar à vista, você sempre tira alguma vantagem. Porque tem gente que faz a seguinte conta, não, eu vou pagar parcelado e deixo o dinheiro na minha conta, aquilo vai rendendo um pouquinho. Não, peraí, não é bem isso. Infelizmente, sempre há juros embutidos em qualquer operação financeira e quando você paga alguma coisa parcelada, como IPVA e IPTU, tem lá uma taxa embutida, né? Ou
Falando de outra forma, se você pagar à vista, você tem desconto. Então, ter o dinheiro na mão é sempre mais vantajoso, tira da frente aquela conta, etc. Então, um planejamento em relação a esse aspecto é muito importante sempre. Uhum. E em relação aos investimentos, você disse que vem coisa nova por aí? Sim, porque na hora da gente pensar em investimento, tem uma série de oportunidades que estão surgindo para o investidor brasileiro, que muitas vezes ele fala assim, mas eu só tenho caderneta de poupança. Não, não é verdade. Né? Caderneta de poupança é um instrumento bom ainda, útil para o investidor brasileiro, só que é pensado por curto prazo, com muito baixo risco e, obviamente, dá uma rentabilidade um pouco mais baixa. Mas a gente tem que lembrar que, nesse momento, a taxa de juros básica da economia brasileira já está em 2 dígitos, fazendo com que todo o patamar de taxa de juros suba no mercado. Isso faz que torna, na verdade, atraente fundos de renda fixa. Você tem que pensar no Tesouro Direto, que tem oportunidades muito interessantes, principalmente para quem está visualizando o longo prazo, pode ter essa liberdade de deixar dinheiro preso por mais tempo. Né? Você, hoje, por exemplo, um título do Tesouro, como o NTN-B, oferece de rentabilidade para o investidor 6,3%, 6,4%, 6,5% de juro real, né? Na verdade, você tem que descontar daí só o tributo e alguma taxinha que é realmente baixa. Mas, fora isso, você tem a variação do IPC, ou seja, a inflação está coberta, é ganho real, efetivamente, né, Yolanda? E tem outras coisas que estão surgindo, que não são para todos os bolsos, para todos os investidores, mas são oportunidades interessantes, como os PIBs, né, que são investimentos em fundos, como IBRX 50, né? Ou seja, você investe numa única vez, compra a cota de um fundo e, na verdade, você está aplicando em todas as 50 ações mais líquidas, né? Mais negociadas da Bolsa de Valores. Como você tem certificados de operações estruturadas, que mistura derivativos com renda fixa. Algumas coisas interessantes, mas que vêm por aí em 2014 mais firme. Para o investidor um pouquinho maior, né? O investidor, eu nem digo um pouquinho maior, mas obviamente um investidor que tem uma carteira já um pouco mais diversificada, que permite ele ficar um pouco mais tranquilo. Mas qual é a vantagem desse tipo de investimento como o COI, por exemplo? O principal está garantido, mesmo sendo uma operação estruturada que mistura renda fixa com juros, ou com ações, ou mesmo com derivativos. E se a pessoa for utilizar parte do 13º para as compras de Natal, acho que vale lembrar também, né, que a segunda parcela vai cair agora dia 20 de dezembro. Tem alguma recomendação para não cair nessa armadilha de consumo compulsivo? Não sei se fazer uma lista antes. Quais Olha, eu vou usar a receita da minha esposa, né? Lá de casa. Ela sempre repete para mim, Fábio, antes da gente sair, a gente vai estipular a verba. Eu acho que é uma boa, cada família tem um jeito e tal, né? Mas eu acho que uma boa saída é sim você se planejar, ou seja, fazer a seguinte conta, quanto que eu posso gastar? Bom, eu posso gastar tantos reais. Legal. Quantos presentes eu tenho que dar? Né? É outra resposta que você tem que ter. Aí você fala, bom, eu vou gastar em média tantos reais por presente. E você faz isso, só o fato de você sair mais organizado e sabendo quanto você tem para gastar, já traz uma economia. Obviamente, tem aquelas dicas de comércio de todo ano, né? E que agora já é mais difícil, mas se você comprar antes, quem comprou em outubro já saiu melhor nessa história, já está mais organizado, já vem o 13º mais limpo, né? Já está mais preparado. Outra, se você está mais em cima da hora, não tem muita escapatória. Tem que bater perna, né? Tem que procurar. Tem gente que recomenda para deixar para janeiro, por exemplo, para fazer compra. Eu acho que não cabe na cabeça do brasileiro, principalmente no momento de festa que você está querendo... Acho que depende da pessoa que você vai presentear, né? Lógico, você vai chegar para sua namorada e falar, em janeiro eu te dou aquele presente que você está esperando. Ou para o teu filho, olha, sabe aquela bicicleta que você pediu o ano inteiro? Lá para o fevereiro, fica muito sem sentido, né? Obviamente, quem passa a festa, não importa se é Natal, isso acontece na Páscoa, em outros momentos, né? Passou aquele momento, vai ficar mais barato, faz parte do comércio. Mas aí você perde também a beleza da vida, de participar com quem é querido por você presentear, etc. Uhum. E um ponto que a gente também não pode deixar de mencionar é a questão das dívidas, né? Sempre que
a gente comenta sobre 13º salário, a grande recomendação é pague-se antes, né? Pague a dívida antes de começar a gastar, ou enfim. E, nesse sentido, quais são as recomendações para se organizar nesse sentido? Você reparou que eu nem comecei a falar disso hoje, né, Yolanda? Embora você saiba, conheça já a minha opinião. É porque acho que todo mundo tem já isso como regra, né? Se você está devendo, recebeu o 13º ou qualquer outro valor, quite as suas dívidas. Não tem nada melhor do que pôr a cabeça no travesseiro e poder dormir que não está com esse peso, né, com a dívida pendente ou com o nome sujo, sabe? Realmente é uma situação bem melhor você estar livre das dívidas. Que dica que eu acho legal? É você, primeiro, se organizar também para pagar a dívida, né? Ou seja, ir ao credor ou você fazer a conta, não importa muito, mas ter certeza de quanto você está devendo e checar aquilo. Se for num banco ou uma dívida até maior, mais estruturada, é bom você pegar a conta que te passarem e levar para alguém especialista ou para um órgão de defesa do consumidor, etc., e checar... Revisar, né? Revisar aquela dívida, porque também a gente fala, não, pega o 13º, paga. Peraí. Tem que negociar, né? E esse era o truque, esse é o truque, né? Você, além de ter certeza, senta na frente de quem você deve e negocia o valor. Peça descontos. Nesse momento, aproveitar o bom momento, né? Que está com dinheiro no bolso. Lógico, né? Não interessa para o comerciante, não interessa para o banco ficar com credor não pagante, né? Desculpa, devedor não pagante, ou seja, como credor que não consegue receber. Ele quer ter também bons clientes. Então, se você chegar lá e fala, bom, eu quero pagar, só que eu preciso pagar tanto por mês no máximo e quero desconto para conseguir fazer isso. A maioria das vezes essa conversa dá certo, não porque o cara seja tão bonzinho, infelizmente. O espírito natalino dele é um pouco diferente, eu diria. Ou seja, ele quer você como cliente de novo. E o nome sujo, infelizmente, não permite que seja cliente, compre coisa no Natal. Então, se você limpa o seu nome e compra novamente, é o ideal, é o mundo ideal para o credor, né? Para essa pessoa, ou cartão de crédito, ou o comerciante, não importa agora. E se a pessoa, você comentou, né, quando você estava falando do Tesouro Direto, que tem alguns títulos que são um pouco mais longos. Se a pessoa, por exemplo, quer fazer uma compra maior de um carro e ela está juntando dinheiro, vale a pena deixar aplicado esse dinheiro para lá na frente tentar dar uma entrada maior ou, enfim, é interessante já usar o 13º para dar uma entrada e financiar o restante? Olha, o que a gente fala, né? Juros e antecipação do teu desejo. Você paga caro por antecipar o teu desejo. Não há conta que diga diferente. Sempre é melhor você poupar para depois gastar. Essa é a condição. E se você conseguir encontrar um instrumento financeiro, ou seja, um tipo de aplicação que permita você deixar organizado, né? Ou seja, deixar combinado, deixar atrelado, quando você pretende ter aquele bem, por exemplo, o carro, eu estou planejando comprar o carro daqui a 3 anos. Você conseguir atrelar isso, um tipo de investimento que vai te devolver o dinheiro em 3 anos, você está numa situação muito interessante, porque você combina as coisas, inclusive não corre o risco de gastar antes da hora. Porque, infelizmente, Yolanda, a maioria das pessoas que mais ou menos que nem regime, né? A gente começa todo entusiasmado, etc. Vai relaxando. Aí daqui a pouco vai relaxando um pouquinho. A mesma coisa com investimentos, né? É um esforço também. A gente está fazendo algo para conquistar, um esforço agora para conquistar algo no futuro. O único problema é que muita gente, na hora que está andando, né? Está tudo bem, começou a poupar e tal, viu que o número está legal, fala, opa, agora eu posso dar uma gastadinha. E aí, na hora que vê, já ficou sem aquele valor. Então, se você consegue casar o teu objetivo com o prazo do teu investimento, melhor ainda. Aí tem instrumentos bem interessantes para isso. Você pode pensar, por exemplo, que muita gente acaba não entrando, né? Porque, infelizmente, tem um valor um pouquinho maior, muitas vezes, né? Mas uma letra de crédito imobiliário, uma letra de crédito do agronegócio. São investimentos que você pode fazer para 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, por aí, que o dinheiro fica
vamos dizer assim, você consegue taxas mais altas para deixar por prazo maior. Né? E realmente você consegue boas rentabilidades se, por exemplo, você deixar por um ano no banco sem resgatar. Então, pode ser uma estratégia bastante interessante. E no caso da LCI, LCA que você comentou, ainda tem a isenção do imposto de renda, né? É por isso que a rentabilidade fica muito boa. Eu já vi ofertas no mercado para LCIs de 6 meses, um ano e meio, 2 anos até, com 87, 88, 90 do CDI, né? Ou seja, você está ganhando uma referência muito alta para um tributo que não paga imposto de renda, você não vai ter não tem custo, não tem tributo. Não tem administração. E mais, é bastante seguro até R$250 mil, porque você tem o fundo garantidor de crédito que garante até R$250 mil. Então imagina que você ia dar agora uma entrada de 30 mil, eu vou chutar um valor, né? Você coloca isso num LCI para um ano. Você vai ganhar um dinheiro, vai ficar com aquele dinheiro preso, bonitinho. Quando você chegar lá, você vai poder comprar no mínimo um carro melhor. E Galo, eu esqueci de comentar, né, que você também responde algumas dúvidas de finanças pessoais no jornal. E a gente percebe que tem muito microempresário que envia dúvidas para você e nessa época do ano. Então, esse pequeno empresário também tem que pagar o 13º salário, né? Se ele está sem caixa, quais são as linhas de financiamento interessantes para essa pessoa, ou mesmo para o internauta que tem uma empregada doméstica, que tem esse custo no fim do ano? Olha, para o pequeno empresário, eu vou falar de forma separada, né? Porque o pequeno empresário, e como ele é uma empresa constituída, etc., há linhas de financiamento exclusivas para isso. Os bancos, principalmente os bancos públicos, têm aberto linhas exclusivas para os pequenos empresários que precisam pagar imposto de renda, com taxas de juros para o nosso mercado relativamente mais baixas. Juro nunca é baixo no Brasil, mas nesse caso são taxas mais fáceis do empresário suportar. Então a recomendação é, de novo, que ele planeje muito bem seu caixa, como todo mundo, e pegue essas linhas para realmente arcar, porque deixar também o trabalhador sem receber 13º já encrenca demais, né? Até com a justiça. Aí a justiça complica demais. Então, você tem que pagar, mas a dica é estar organizado. Para as pessoas, as famílias que têm empregados domésticos, a lei hoje já exige, né? E muitos têm que arcar com o 13º, etc. A dica é, primeiro, você infelizmente devia ter planejado isso no início do ano. Nós temos que alertar, né, porque as pessoas têm aí o próximo ano com mais rigor ainda, porque a regulamentação está vindo mais firme, que algumas coisas já estão aprovadas no Congresso, mas ainda não estão regulamentadas totalmente. Então, para 2014, a coisa vai ser mais firme ainda. Então, a recomendação é, se planejem bastante ao longo de todo o ano, de preferência fazendo, vamos dizer assim, não é truque, mas o procedimento que toda empresa faz para pagar o 13º. Ela sabe quanto tem que pagar de salário e ela sempre provisiona, ou seja, deixa um pouquinho a mais guardado. Percentual, né, do salário. Percentual daquela folha, que é um 12avos, a conta é simples, né? Se você está falando de R$100, você deixa 12 separado todo mês, né? Então, isso pode servir de orientação até para as pessoas em casa, né? Então, a cada R$100, você deixa R$12 guardados por mês, para chegar lá no final do ano, você ter o dia 20, né, como agora, e o dia 20 de dezembro, prontinho para pagar o 13º do seu empregado doméstico. Agora, você não fez isso, você pode tentar uma linha, de preferência, como é pessoa física, né? A recomendação é sempre crédito consignado, se tiver oportunidade, tiver acesso. Se não, vai para um crédito pessoal que é mais em conta do que você fazer, o que infelizmente muita gente faz, né, Yolanda? Que é pegar o checão, né, o cheque especial e assinar simplesmente achando que a solução está dada. Uma das dívidas mais caras, né? Mais cara é pouco, é proibitivo aqui no Brasil. E, Galo, eu também queria te perguntar sobre os casos das pessoas que adiantam o 13º salário. Algumas pesquisas saíram recentemente apontando que aproximadamente 6% das pessoas nesse ano adiantaram esse recurso. Tem algum caso que vale a pena, não vale? Olha, eu gostaria de te responder que esses 6% utilizaram bem o 13º.
Mas, infelizmente, até por vivência, etc., a gente sabe que na maioria das vezes não é. As pessoas pegam o 13º e adiantam para gasto efetivo, para consumo, né? Algumas pessoas fazem isso porque querem viajar no meio do ano, algumas outras fazem isso porque querem comprar presentes ou gastar, etc. Se esse valor fosse efetivamente para pagar dívida, eu acho adequado, né? Você está adiantando o teu dinheiro, desde que você se organize, né? Você também não adianta nada antecipar valores, colocar em dívida e depois você não ter como organização suficiente para sair fora das dívidas e chega o 13º, você está mais enrolado ainda, né? Galo, também queria te perguntar um outro ponto que a gente recebeu bastante pergunta, que é sobre se a pessoa, assim, planejamento de longo prazo. Pessoas que estão pensando, por exemplo, em comprar um imóvel daqui 5, 10 anos, estão começando a juntar o dinheiro agora. Quais são as melhores aplicações para deixar o recurso? Bom, primeiro, o 13º é uma fonte muito importante para essa poupança, né? Pessoas que já têm esse alvo, a recomendação é economizar um pouco no peru e no champanhe de final de ano, não é verdade? E aproveitar esse dinheiro para guardar. E aquilo um pouco que eu estava falando, né? Primeiro passo, na verdade, do planejamento de qualquer gasto é estabelecer qual é o seu objetivo. Então, se você tem esse objetivo já estabelecido, olha, daqui a 5 anos eu quero comprar minha casa, daqui a 10 anos eu quero comprar minha casa, procure casar o tipo de investimento com o prazo que você tem à disposição para atingir esse objetivo. E aí sempre a dica que é fácil de perceber, né? Quanto mais prazo eu tenho, eu consigo acertar no banco ou comprar algum instrumento financeiro, né? Entrar em algum tipo de aplicação que permita eu casar esses prazos. Então, aí é um bom exemplo de utilização de um título do Tesouro, né? Que, como nós comentamos há pouco, você tem 6 e pouco real ao ano, né? Fora a inflação, quer dizer, você está garantido em 6%, mais a correção monetária toda. É algo importante, né? Você pode pensar, já mencionei aqui um LCI, um LCA, né? Caderneta de poupança é mais para liquidez, é mais para curto prazo. Ou para o dinheiro de emergência. Ou para o também, dinheiro né? de emergência. Eu não recomendo, nesses casos, você ir para a renda variável, comprar ações. Até pelo momento do mercado, né? O mercado ainda está meio turbulento. Além disso, né, Yolanda, o mercado turbulento deixa a gente mais afastado. Eu estou falando do investidor médio, não o profissional, né? Mas o investidor médio fica mais afastado, as pessoas físicas sentem mais receio mesmo, porque o risco é alto. Vai ter rentabilidade potencial? Sim. Está barato? Sim, mas é um momento de maior risco, né? Agora, é mais pela perspectiva, pelo que eu falo de importância daquele dinheiro para você. Se você não tem casa própria, a única poupança que você tem é essa. Você está guardando o dinheiro com o objetivo da casa própria. Não dá para correr um grau de risco maior. Então, você tem que ficar em renda fixa, no máximo uma parcela menor desse valor em renda variável, sei lá, 10%, 15%. Uma coisa com um pouquinho mais de risco que você pode fazer mais, assim, com um tiro um pouco mais longo, é entrar no fundo, por exemplo, multimercado, que mistura as duas coisas. Renda fixa com renda variável, etc. Mas já é para quem tem um pouquinho mais de apetite a risco. Agora, quem está guardando de forma firme, tem aquele valor, acho que esses títulos de renda fixa, que você casa mais os prazos, são mais adequados. Quanto ao acesso desses investimentos, eu sei que o Tesouro Direto é um investimento muito baixo, né? Acho que o investimento mínimo é R$30, mas enfim, na LCI e na LCA eu já vi aplicação a R$50 mil, aplicação mínima. Hoje em dia tem aplicação para o pequeno investidor que só com o dinheiro do 13º ele consiga investir? Olha, eu já vi tickets menores, né? Com 20, 30 mil reais, mas mesmo assim não é para todos os bolsos. Mas para quem está juntando para casa própria, eu estou admitindo que ele já tem um certo volume, ou no meio do caminho, ele vai ter um volume um pouco maior. Então, a dica que eu sempre dou é, comece, ponto. Segundo, só tem à disposição caderneta de poupança.
um bom começo, vai depositando dinheiro lá, pegou um pouquinho mais de volume, vai negociar um CDB. Não precisa ser um CDB com alguns poucos R$1.000, você já coloca. Coloca num CDB, deixa lá. Uma outra dica que tem gente que às vezes não se acorda é, por exemplo, você entrar num fundo imobiliário. Porque o fundo imobiliário, a princípio, eles têm o tipo de correção, de valorização que os imóveis estão tendo. Né? Ah, mas o fundo pode subir, pode ser sim. Ele tem comportamento variável, mas ele tem o perfil imobiliário. Portanto, ele tem um perfil de crescimento de capital, né, de ganho de capital, da mesma forma que os imóveis. Se o teu alvo é o imóvel, já é uma dica também que o investidor pode praticar. E mescla, né, renda variável e renda fixa. Você compra através de uma corretora e, como você falou, né, tem a valorização da cota, mas também tem os pagamentos regulares. Ah, né? Sim. O fundo imobiliário, muita gente não presta atenção, até eu vi nesse ano agora, muita gente criticando, falando o seguinte, já perdeu o apelo, né, o crescimento dos imóveis. Espera aí, sim, parou a aceleração de crescimento, ainda está crescendo. Esse ano realmente não foi um ano que a cota desses fundos tiveram um desempenho brilhante, mas além da valorização, tem o pinga-pinga. Todo mês, muitos fundos pingam para o investidor uma quantia que você pode reaplicar em outros tipos de renda fixa. E Galo, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber se o dinheiro do 13º salário, então, pode ser usado para a Previdência, né? Porque agora no fim do ano, começo de ano, muita gente aproveita para repensar a vida, né? Repensar estratégias, objetivos. Olha, eu acho que sim. Eu acho importante você pensar em Previdência. Se você tem como alvo se aposentar, um dos planos adequados, uma das técnicas adequadas, um possível tipo de aplicação, são os planos de previdência privada. E eu recomendo sim, principalmente se você declarar no modelo completo, né, que você pode usar do benefício fiscal do PGBL, né, de Plano Gerador de Benefícios Livres, que você tem até 12% da receita bruta anual para você abater do imposto a pagar. Eu acho uma boa intenção. Eu só não gosto muito daquele modelo que tem gente que recomenda, entra agora em dezembro para sair em janeiro. Não tem o menor sentido, porque o benefício que você vai ter de 12% da receita bruta para esse depósito vai ser comido pelo tributo na hora que você sacar. Mesmo com a tabela chamada progressiva, por causa do valor, você vai ser tributado provavelmente em 27,5%. Só compensa no longo prazo. O plano de previdência, não tenho o que falar, é pensado no longo prazo, ponto. Como o próprio nome diz, é complemento de renda na aposentadoria, guardar dinheiro no longo prazo. Galo, então agradeço pelas várias dicas que você deu aqui, né, sobre o 13º, o bom uso desse dinheiro que é único, né? É a única vez no ano que a pessoa vai ter acesso a esse benefício. E você que quer saber mais sobre o assunto, pode nos enviar questões através do site Economia e Negócios, e o Galo responde toda segunda-feira no jornal O Estado de São Paulo. Até a próxima.